4, versos 35 a 41. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. E esse texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero tratar do seguinte tema: não desanime. Jesus está no controle. À guisa de introdução, quero fazer 4 declarações inquestionáveis, verdades irrefutáveis, absolutas. E a primeira declaração é esta: as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Nenhum de nós vive numa bolha. Nenhum de nós vive numa estufa. Nenhum de nós vive incólume, ileso às intempéries da vida. Não temos imunidade especial. Viver é enfrentar ventos contrários, ondas revoltas, mares encapelados, situações adversas. Ninguém está isento desta realidade. A segunda declaração é que as tempestades não apenas são inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem aviso prévio, e às vezes põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma decepção amorosa, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Permita-me ilustrar este ponto com a geografia onde este episódio ocorreu. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades, é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse Mar da Galileia está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é cercado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, e do lado ocidental, as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel, não tão distante dali, está o Monte Hermon, o monte mais alto, cujo cimo fica coberto de gelo todo o ano. Ali acontece um fenômeno. De vez em quando o vento desce desta montanha gelada e, encurralado pelos montes, bate na superfície do lago. Às vezes sol a pino e começa uma tempestade de vento. Inesperadamente. É assim na vida também. Você sai para o trabalho num dia comum como qualquer outro. E um fato acontece que muda
a sua história. Sabe por quê? Porque as tempestades são imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, a terceira declaração é que as tempestades também são inadministráveis. Muitas vezes elas se tornam estranhas. Coisas tão comuns, coisas tão domésticas que você tinha tanta habilidade para resolver. De repente, essas coisas ficam esquisitas, estranhas. Fogem do seu controle. Boa parte daqueles discípulos que estavam no barco com Jesus haviam nascido ao redor desse lago. Alguns deles eram pescadores, conheciam cada palmo desse lago. Certamente já tinham enfrentado outras tempestades e logrado êxito. Entretanto, agora não conseguem resolver o problema. O mar se torna revolto demais, as ondas furiosas demais, o vento empurrando o barco de um lado para o outro, o barco a encher-se d'água, e todo o conhecimento deles e toda a experiência deles não é suficiente para resolver o problema. Às vezes é assim na vida. Aquilo que você conseguia resolver não consegue mais. Aquela pessoa que você lidava tão bem com ela, agora ela está estranha demais e você não a compreende mais. Sabe por quê? Porque as tempestades da vida são muitas vezes inadministráveis. Mas em quarto e último lugar, à guisa de introdução, posso afirmar que as tempestades também são pedagógicas. Sabe o que significa isso? Que você e eu cremos que Deus é soberano. Isso significa que você e eu não cremos em acaso, não cremos em sorte, não cremos em azar, não cremos em determinismo cego, não cremos em misticismo, não cremos em olho gordo, não cremos em feitiço feito para crente. O que nós cremos é que a mão de Deus dirige o nosso destino. Se Deus está permitindo você passar por uma tempestade, não é porque Deus foi pego de surpresa ou Deus não tem mais o controle da situação. As tempestades da vida não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As tempestades da vida não vêm para nos derrotar, vêm para nos provar e nos aprovar. Então, dito isto à guisa de introdução, vamos à análise do texto. O contexto dessa passagem é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já deu aulas, ou já pregou, ou ensinou, ou deu palestras um dia inteiro, ao final do dia você está exausto. Foi o que ocorreu. Diz o texto, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos, passemos para outra margem. E diz o texto que Jesus entra no barco com eles, pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, depois de ter dado a ordem, passemos para outra margem, deita e dorme. Ele era perfeitamente homem. Enquanto navegam, singrando as águas do mar da Galileia, a tempestade chega, de súbito. E eu posso, pastor Denis, até escutar Pedro dizendo para os seus colegas, vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós temos expertise, nós sabemos resolver o problema, já enfrentamos tantas outras, vamos enfrentar essa e vamos resolver também. Mas não conseguem. O mar está empolado, rodopiando no meio do mar. O barco, frágil, surrado pela fúria das ondas, está prestes a naufragar. E quando eles percebem que não tem mais saída, eles recorrem a Jesus, com uma pergunta em tom de censura, no verso 40, no verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar e diz, acalma, sossega. E o mar tem ouvidos. E o vento escuta a voz do Criador. E há uma grande bonança. Então Jesus se dirige a eles e pergunta assim,
Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E diante de tamanho e extraordinário milagre, eles perguntam uns para os outros assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês acompanharam o raciocínio do texto comigo, percebem que o texto está regido por 3 perguntas. No verso 38, a pergunta dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta, no verso 40, a pergunta de Jesus aos discípulos. E a terceira pergunta, no verso 41, a pergunta entre os discípulos. Ora, se o texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que vamos conversar a partir de agora. Vejamos então a primeira pergunta. É a pergunta dos discípulos a Jesus. É a pergunta do medo. É a pergunta do desespero. É a pergunta da alma assolada pela crise. É a sua pergunta, é a minha pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes você e eu já fizemos essa pergunta? Nas noites mais escuras da alma. Quando as lágrimas rolavam em nosso rosto. Quando o gemido abafado da nossa alma ficava em silêncio na noite mais escura da vida, com o quarto trancado. Quantas vezes chegamos a ponto de desesperarmos-nos da própria vida? As lutas são grandes. Os problemas são maiores que nossas forças. Achamos que vamos sucumbir. A morte está mostrando para nós a sua carranca. Já nos esgotamos usando todos os nossos recursos, colocando em prática todo o nosso conhecimento e nada resolve o problema. E a pergunta é essa: não vais fazer nada, Jesus? Não estás vendo o nosso perigo? Vais continuar dormindo? Não vai nos ajudar? Esta é a sua pergunta. Essa é a minha pergunta. A grande questão no texto é esta: por que que eles estão em crise? Por que que eles estão fazendo essa pergunta em tom de censura? O que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, o que não está bem resolvido na cabeça deles é a ordem expressa de Jesus do verso 35, passemos para outra margem, e a tempestade que os assola. Porque no nosso imaginário, se nós estamos fazendo o que Jesus mandou fazer, vai dar tudo certo. Não vai ter tempestade, não vai ter crise, não vai ter vento contrário, não vai ter mar revolto. Aqueles que, como eu, nasceram num berço cristão, lembram-se do cântico que aprendemos lá na infância. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Nada bem. Como é que você vai entender isso? Você é um crente piedoso? Você é um dizimista fiel? Você é um ofertante generoso? Você é alguém envolvido e engajado na obra de Deus? Está enfrentando uma baita de uma tempestade? Uma crise medonha? Gritando por socorro, e a única voz que você escuta é o eco do seu desespero. Isso não estava bem resolvido na cabeça deles, por isso a pergunta em tom de censura. Mas em segundo lugar, sabe por que eles estão fazendo essa pergunta em tom de censura? O que não está bem resolvido na cabeça deles? Era a urgente necessidade deles e a aparente demora de Jesus. Jesus estava dormindo no barco. Quem está dormindo não está agindo. E quem está numa crise medonha tem pressa. 1 minuto parece uma eternidade. Eu posso até lhes garantir que a demora de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. O silêncio de Deus
nos perturba mais do que a tempestade? É quando você ora e a resposta não chega. É quando você clama por socorro e o socorro não vem. É quando você ora por um enfermo e a enfermidade se agrava. É quando você ora pela conversão de uma pessoa da sua casa, da sua família, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, e o coração dessa pessoa fica mais endurecido ainda. Eu fico imaginando, professor Wilson, que o maior drama da Marta e da Maria, lá em Betânia, não foi a doença do Lázaro. Foi a demora de Jesus. O recado estava embasado numa teologia boa. Marta não deu o seguinte recado: ô Jesus, larga tudo aí, corre para cá. Cancela a tua agenda aqui, a tua agenda aí, e vem para cá, porque nós temos urgência, nós temos pressa, o Lázaro está doente. Não. Ela só deu o recado: está enfermo aquele a quem amas. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. A grande pergunta é por que Jesus não veio? Jesus podia ter curado Lázaro à distância. Jesus, por solidariedade, poderia ter vindo com o emissário, voltado com ele. Mas diz a Bíblia que Jesus recebe o recado da casa de Marta, porque onde Marta morava, para onde Jesus estava, eram 35 quilômetros, um dia de viagem a pé. E quando chega lá e dá o recado, Jesus disse para os seus discípulos assim: o Lázaro morreu. Mas dá o seguinte recado para Marta: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. O Lázaro morreu que dia? No mesmo dia que o mensageiro saiu da casa da Marta. Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Então, se o homem gastou um dia para ir, mais 2 dias são 3 dias. No 4º dia ele vai. E quando chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. Isso machucou tanto Marta, que quando Marta vai falar com Jesus, ela não dá nem shalom para ele, nem diz bom dia para ele, foi logo despejando a sua mágoa. Se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor chegou tarde, agora não adianta mais. A grande pergunta é por que Jesus esperou até o 4º dia? Porque havia uma crença entre os rabinos de Israel que um morto poderia ser ressuscitado pela instrumentalidade humana até o 3º dia. A partir do 4º dia, a crença deles é que nenhum homem poderia ser o agente ou o instrumento do milagre, só o próprio Deus poderia fazê-lo. Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel reconhecesse que ele não era apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. O Senhor Jesus nunca chegou atrasado. Quando ele parece demorar, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Porque não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, acalma o seu coração, porque Jesus está no controle. Bom, diz o texto que Jesus então se desperta, repreendeu o vento, repreendeu o mar. E o mar tem ouvidos, e o vento escuta a voz do Criador. A voz dele é poderosa. Pela sua palavra e pela sua voz ele criou o universo. Ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem, o mar se acalma. Ele dá uma ordem, o vento cessa. Ele dá uma ordem, a enfermidade tem que ir embora. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa e essa voz está ecoando aqui nesta noite. Depois de acalmar o vento e o mar, agora vem a segunda pergunta do texto. É a pergunta de Jesus para os seus discípulos. E ele pergunta assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Agora, por favor, transporte-se comigo para aquele ambiente, para aquele mar revolto, naquela noite. As ondas revoltas, o barco enchendo-se d'água, a morte mostrando para eles a carranca. Você estaria com medo?
E Jesus pergunta assim: por que você está com medo? Eu só fiz um cruzeiro em navio grande na vida. Já fiz vários cruzeiros pequenos. Navio grande foi uma única vez, uma única ocasião. Saiu de Santos para as praias do interior do Rio. Era um congresso a bordo. E foi a mais dolorosa experiência que eu já tive na vida em viagem. Meus irmãos, foram ondas de 5 metros. Todo mundo ficou nauseado naquele navio. As pessoas saíam para ir para o restaurante, segurando nas paredes, e voltavam cambaleando, vomitando pelo corredor, sem sequer chegar no restaurante. Eu não suportava mais. No dia que nós retornamos, sabendo que tinha 8 horas pela frente, e não dava para dizer: para que eu quero descer. Não suportando mais o enjoo, eu fiz uma oração, disse: meu Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora imagine você num barco frágil, de noite, surrado pelas ondas, enchendo-se d'água, prestes a naufragar. E Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta é por que eles deviam ter fé e não medo. Eu vou lhes dar 4 razões por que eles deviam ter fé e não medo. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então eu vou lhes fazer uma declaração. Se vocês esquecerem o sermão inteiro e se lembrarem desta declaração, me dou por satisfeito nesta noite. E a declaração é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Ele é o avalista da sua própria palavra. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Em todas as suas promessas nós temos o sim, nós temos o amém. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Ele falou, ele prometeu, ele é poderoso para cumprir. Quando ele fala, ele cumpre. E quando ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Agarre-se às promessas de Deus e viva vitoriosamente. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro do barco. Mas quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do universo. Aquele barco não podia naufragar com Jesus, sabe por quê? Porque a criatura não pode vencer o Criador. Agora entendamos. Quando Jesus está no barco da nossa vida, nós podemos enfrentar tempestade, mas naufrágio nunca. Ele tem o controle da natureza. Aquilo que ameaça você está rigorosamente debaixo dos pés do Senhor Jesus. O que eu acho curiosíssimo é que os evangelhos relatam 2 milagres de Jesus acalmando esse mar. Nessa ocasião aqui, Jesus primeiro acalma o mar, para depois acalmar os discípulos. Na segunda ocasião, relatada em Mateus 14, primeiro Jesus acalma os discípulos para depois acalmar o mar. Por que Jesus mudou de metodologia? Porque tem hora que a tempestade que assola a nossa alma está fora de nós. Tem hora que a tempestade que assola a nossa alma está dentro de nós. Tem hora que o nosso problema é a circunstância. Tem hora que o nosso problema é o sentimento. E Jesus sabe quando a tempestade está fora. Jesus sabe quando a tempestade está dentro. E Jesus está aqui para acalmar a tempestade fora e acalmar a tempestade dentro do seu coração. Meus irmãos, o único antídoto contra o medo não é ter músculos tonificados. Não é ter uma robusta conta bancária.
não é ter influência política ou econômica no país. A única escora, o único antídoto contra o medo é a consciência de que Jesus está presente com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Jesus está com você, e Ele está, você não precisa ter medo. Terceira razão pela qual eles deviam ter fé e não medo. Primeira, promessa. Segunda, presença. Terceiro, a paz de Jesus. Ora, Jesus estava dormindo no barco. E certamente ele sabia que a tempestade viria. E se sabia que a tempestade viria, por que dormiu? Certamente dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então vou lhes dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a convicção de que, apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, não do nosso controle, mas do controle do Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. É muito interessante que Marcos reuniu ao redor deste episódio outros acontecimentos que retratam o poder de Jesus. Se não, vejamos, aqui ele tem domínio e controle sobre a natureza. Mas quando eles desembarcam depois que esta tempestade acalmou, curiosamente eles desembarcam do lado gentílico, que nós chamamos da região de Decápolis, 10 cidades gentílicas. Esta aqui é a cidade dos Gerazenos, dos Gadarenos, Gadara. E é um despenhadeiro, hoje as montanhas de Golã. E nesse despenhadeiro tem um cemitério. E tudo que você não espera encontrar num cemitério de noite é gente viva. E lá tem um homem, nu, gritando entre os sepulcros, violento, perturbado, que as algemas não conseguem detê-lo. É um foragido da lei, é um enjeitado da sociedade, é um pária da sociedade, abandonado pela família, não tem mais espaço entre os vivos, por isso mora entre os mortos. E Jesus faz essa viagem de noite, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, porque no reino de Deus não tem lata de lixo. Para Deus não tem vida irrecuperável. Este homem enjeitado de todos tem valor para Jesus. Ele está tomado por uma legião de demônios, e legião era a mais poderosa corporação do exército romano, composto de 6.000 homens, por onde passavam, tudo devastavam, tudo destruíam, pois tem dentro de um único homem 6.000 demônios. E Jesus vai para lá para libertá-lo, para curá-lo, para salvá-lo, para transformá-lo num missionário para a sua terra. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza e Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, quando Jesus retorna para sua cidade, a cidade de Cafarnaum, tem uma multidão à espera dele. E no meio dessa multidão, tem uma mulher anônima, incógnita, sofrendo há 12 anos com a hemorragia crônica. Nenhum médico já tinha conseguido sequer ajudá-la. Todos os seus recursos esgotados, sem que ela pudesse ter qualquer melhora da sua saúde. E essa mulher pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Ela é anônima, sabe por quê? Ela não pode estar no meio da multidão. Ela não pode frequentar a sinagoga. Ela não pode ir ao templo.
Onde ela encostava, ficava impuro. Mas ela pensa, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Naquele tempo, cerimonialmente, se o impuro tocava o puro ficava impuro. Mas o milagre aqui foi que o impuro tocou o puro, e em vez do puro ficar impuro, o puro purificou o impuro, e a impura ficou pura. E o milagre aconteceu. E a cura aconteceu. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios e sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do médico dos médicos, é do Senhor Jesus Cristo. Mas tem também nessa multidão uma outra pessoa. Jairo, chefe da sinagoga. Talvez, professor Wilson, a pessoa mais conhecida em Cafarnaum. A sinagoga não era apenas um local de reunião aos sábados para a leitura da lei, mas ao longo da semana era uma espécie de tribunal para resolver os problemas da sociedade. Jairo era o homem que coordenava essa sinagoga. O problema é que a essas alturas, conforme Marcos capítulo 3, Jesus já não é bem quisto mais nessa sinagoga. Num sábado anterior, Jesus estava lá e tinha um homem com a mão direita seca, mirrada, e Jesus olha aquele homem e diz: fica de pé. E Jesus diz para esse homem: vem para o meio. E Jesus diz mais para esse homem: estenda a tua mão. E o homem estendeu a mão e a mão ficou curada. Ali estavam os escribas, ali estavam os fariseus, e eles se mancomunaram com os arqui-inimigos deles, os herodianos, para matarem Jesus. Portanto, Jairo sabia que ir a Jesus era se encrencar com a liderança eclesiástica da sua nação. Mas ele tem uma causa urgente. A sua filhinha de 12 anos está à morte. E ele vai a Jesus e diz: Senhor, vamos comigo na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filhinha, para que ela fique curada. E Jesus disse: vamos, Jairo. E Jesus começa a caminhar com Jairo para sua casa, quando ocorre o fenômeno da mulher, que toca na orla das vestes dele, fica curada. E Jesus disse para os seus discípulos assim: alguém me tocou. E quando eu li esse texto, eu não consigo deter o riso, porque é muito engraçado. Pense Jesus andando no meio da multidão, todo mundo acotovelando, todo mundo empurrando, todo mundo espremendo para aqui e para ali, e ele para e diz: alguém me tocou. Mas é claro que alguém te tocou, Jesus. A lógica cartesiana dos discípulos é outra. Mas está todo mundo te encostando, está todo mundo te espremendo, está todo mundo te acotovelando. Essa pergunta não faz sentido, Jesus. Alguém me tocou? Tem tanta gente tocando. Tem muita gente que esbarra em Jesus, mas são poucos os que tocam em Jesus pela fé. Agora pense comigo, coloque-se no lugar de Jairo. Ele tem uma causa urgente, e Jesus, no meio da jornada para sua casa, tão urgente, para atender essa mulher. O coração dele acelera. Eu imagino já dizendo: Jesus, vamos logo, o Senhor já resolveu o problema dessa mulher, vamos logo, eu estou precisando, eu tenho urgência, Jesus, vamos logo, Jesus, chega, vamos embora comigo. Nesse dilema, chega alguém da casa de Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desabou sobre a cabeça do Jairo, e Jesus olha para ele e diz: não temas, Jairo, crê somente. E Jesus vai com Jairo. Quando chega lá, está lá o coral da morte, e entra sobranceiro e vitorioso o solo da ressurreição. E Jesus entra no quarto da menina e diz para ela em voz, em língua materna, o aramaico, aquela mesma palavra que uma mãe diz para uma menina adolescente que tem dificuldade de levantar cedo para ir para a escola. Bota a mão nela e disse: Talita cumi, menina, está na hora de despertar. A morte solta os tentáculos da menina e ela ressuscita.
e Jesus a devolve aos seus pais. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, e Jesus tem poder sobre a morte. Foi Ele que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida. E se você crer nele nesta noite, você nunca morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. Mas agora, vamos à terceira e última pergunta do texto, verso 41. E eu fico imaginando a cena, daquele barco balançando igual um berço de bebê. Os discípulos molhados, porque o barco estava enchendo-se d'água. Eles que já tinham visto tantos milagres de Jesus, estão espantados com este milagre. E não conseguem conter a pergunta de uns para os outros: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que pergunta emblemática. E nesta noite nós poderíamos responder a esta pergunta. Este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, nos refolhos da eternidade, antes da fundação do mundo, traçou um plano perfeito, eterno, que não pode ser frustrado, incluindo você e eu. Quem é este? Este é o próprio Criador do universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este? Este é o Cordeiro da Páscoa. Este é a coluna de nuvem que guia o povo de dia. Este é a coluna de fogo que guia o povo de noite. Este é o maná que caía do céu. Este é a água que brotava da rocha. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo tabernáculo. Este é aquele que é representado pela arca da aliança. Este é aquele que é representado por aquilo que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Este é representado pelo templo. Este é representado pelas festas. Este é representado pelos sacrifícios. Este é representado pelo sábado. Quem é este? Este é o sol da justiça. Este é a brilhante estrela da manhã. Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o Alfa, este é o Ômega, este é o princípio, este é o fim, este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a razão da nossa vida, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a nossa herança, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós desceu da glória, vestiu pele Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação.
Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que morreu, este é aquele que ressuscitou, este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo, este é aquele que está sentado no trono, este é aquele que governa as nações, este é aquele que põe reis no trono e que tira reis do trono, é o que dá vida e o que tira vida, o que exalta e o que humilha. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua noiva, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, este é o Senhor dos senhores, este é o Salvador do mundo, este é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, este é o amado da nossa alma, este é o nosso glorioso Redentor, que está aqui dizendo para você: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, agora e pelos séculos eternos. Aleluia.